monumentos. Número 1, existia uma biblioteca. Existia uma biblioteca. A biblioteca de Celso, que na época só tinha 5.000 livros. Paulo queimou 3.000, sobrou 2. Só que o diabo investiu pesado e eles conseguiram levantar mais de 120.000 livros de bruxaria. A guerra só começou. Além da biblioteca, também construíram um anfiteatro. E neste anfiteatro, quem ia lá não era o Patatinho e o Patatá. Quem ia lá nesse anfiteatro eram os piores bruxos de Éfeso. Para quê? Para ensinar como se fazia bruxaria para os novos bruxinhos que estavam aparecendo. A guerra só estava começando. Mas o pior de tudo é que tinha 2 templos dentro da cidade de Éfeso. O primeiro era o templo de Apolo. O segundo era o templo de Artemis. Para ser bem preciso, o templo de Apolo ficava um pedaço dentro de Éfeso e o outro pedaço dentro de Corinto. Era tanto na Grécia quanto de Éfeso. E quem era Apolo? O pregador que prega em Atos 19? Não! Quem era Apolo? O homossexual que tramitava, que atuava no governo de Roma. Esse camarada chamado Apolo faz uma igreja para ele. E na igreja de Apolo, o sexo é explícito, a pornografia é explícita, existe erotização infantil. Mas não pensa que o templo de Apolo é ruim, porque o templo de Artemis é pior. O templo de Artemis investiram dinheiro nele. O templo de Artemis demorou 10 anos para ser construído. O templo de Artemis era melhor do que o templo de Salomão. E quem era a deusa ou o deus do templo de Artemis era uma capeta chamada de Diana Afrodite, ou a Diana dos Efésios. Olha para cá, por favor, porque eu vim aqui pregar e Deus me disse: Cleiton, a noite de hoje vai ser uma noite de batalha espiritual. Quem é de brincadeira, eu vou te dar 10 segundos para você ir embora, porque nessa noite eu vim pregar para gente que está disposto a receber revestimento de Deus. O templo de Diana era o pior de todos, senhoras e senhores. Para você ter ideia, existia 800 sacerdotisas que ficavam despidas nuas na porta do templo. Essas sacerdotisas se relacionavam com homens, com mulheres, com animais e com crianças. Essas sacerdotisas olhavam para as mulheres grávidas, entravam na mente das mulheres grávidas, e se fosse o primeiro filho da mulher, o demônio conseguia convencer ela para dar o seu filho para Diana, para entregar o seu filho para Diana. Não para por aí, misturavam resto de criança com resto de animal para poder fazer trabalho de feitiçaria. Casamentos eram destruídos, lares eram destruídos, o futuro das crianças eram destruídos. O diabo pintava e morava dentro de Éfeso. O diabo mandava e desmandava dentro de Éfeso. Quem comandava Éfeso era Satanás. Aí Paulo, ao olhar isso pelos olhos do Espírito, ele vai entender que o que está acontecendo em Éfeso não é produto da terra, que o que está acontecendo em Éfeso não é coisa natural do governo, mas o que está acontecendo na cidade de Éfeso é uma esfera, ou por que não dizer, 4 esferas de demônios que trabalham de dia e de noite para destruir a cidade. Cleiton, 4 esferas? Sim, Paulo disse: primeiro, os demônios que operam é os principados. Segundo, são as potestades. Terceiro, é o príncipe das trevas. Quarto, é os hostes espirituais da maldade. Vem comigo nesse bando de quedúmbria. A palavra principado no grego é arche, e a palavra arche significa chefe de milhares
milhares de anjos, chefes de milhares de anjos. Então não é um demônio que opera em Éfeso, são milhares de demônios que são liderados por um chefe maior. São os principados. Mas eu paro por aí. Tem as potestades. A palavra potestade no grego é exousia, e a palavra exousia significa espírito que tem total liberdade. Além de ser milhares de demônios que tem o chefe, esses demônios têm total liberdade para entrar em casa, para entrar em apartamento, para entrar na igreja. Tem total liberdade para pintar e para bordar. Mas não são só principados, não são só potestades, também tem o príncipe das trevas. A palavra príncipe, camastro em grego, a palavra trevas, escotos em grego. Então príncipe das trevas é camastro, escotos. O que significa isso? Camastro, aquele que prende, aquele que amarra, aquele que segura, aquele que anela, aquele que segura. E que quer escotos em um lugar que não tem luz. São milhares de demônios que têm liberdade para operar e que prende as pessoas em um lugar que não tem luz, e que prende as pessoas em um lugar que não tem o brilho da luz. Mas não para por aí. Além de principados, além de potestades, além do príncipe das trevas, tem as hostes espirituais da maldade. A palavra hostes espirituais da maldade significa demônios que espalham a perversidade. Demônios que espalham a perversidade. Ei, o diabo mandava, o diabo pintava, o diabo comandava de segunda a segunda, de meia-noite a meia-noite, de manhã, de tarde, de dia, de madrugada. Quem mandava em Éfeso era Satanás. A pergunta é que não cala, mas a igreja, até porque a igreja foi fundada lá, e a igreja, olha pra cá por favor, a igreja gosta da palavra, a igreja é cheia do Espírito Santo, mas a igreja, ela não se move em momento nenhum para encarar os demônios que comandavam a cidade. Ninguém tinha coragem de peitar o diabo, ninguém tinha coragem de enfrentar Satanás, ninguém tinha coragem de entrar na guerra espiritual. Até que Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, e vai revelar qual era a maior necessidade da igreja. E quando Tíquico, que é o portador da carta, leva a carta da igreja de Éfeso, eles vão imaginar que Paulo vai dizer que a maior necessidade da igreja é fazer teologia, que a maior necessidade da igreja é fazer aula de música, que a maior necessidade da igreja é ter instrumentos de última geração, que a maior necessidade da igreja é ter um som muito bom, que a maior necessidade da igreja é ter um microfone de ouro igual do Raul Gil, que a maior necessidade da igreja é se vestir bem. Aí Paulo disse: não, o negócio é mais feio do que você imagina, o negócio está mais complicado do que você imagina. A igreja precisa entender que nós estamos em guerra, nós estamos em guerra. Olha para quem está do seu lado, a guerra está travada, a guerra está travada, a guerra está travada. E para ir para a guerra não pode ser bicho pelado, para ir para a guerra não pode ser frango novo.